Bom dia! A boa palavra de hoje é o Salmo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele, o Senhor, com tremor. Temor e tremor. Servir e alegrar-se. Sabe que a tradição cristã, no século XVII, registra uma assembleia de teólogos de tradição protestante reformada. Foi a Assembleia de Westminster, na Inglaterra, uma assembleia, um concílio que foi convocado para pensar a Igreja da Inglaterra e reestruturar a Igreja da Inglaterra. E essa Assembleia de Westminster produziu o Catecismo de Westminster, tanto o Catecismo Maior quanto o Breve Catecismo, e a famosa e célebre Confissão de Fé de Westminster. Essa Confissão de Fé é uma expressão teológica composta de 196 questões, 196 perguntas e respostas. E a pergunta que é feita no Catecismo de Westminster, ou uma delas, é a seguinte: qual é a finalidade da vida humana? Qual é o propósito da vida humana? E os teólogos de Westminster responderam que a finalidade da vida humana é glorificar a Deus e alegrar-se nele por toda a eternidade. Glorificar a Deus e alegrar-se nele por toda a eternidade. Veja o Salmo 2, versículo 11 que lemos: sirva ao Senhor e alegre-se nele. É servir e alegrar-se. E o teólogo contemporâneo John Piper, que é um teólogo conservadoríssimo, e eu tenho várias ressalvas à teologia de John Piper, mas ele disse uma coisa muito bonita. Ele interpretou este artigo do Catecismo de Westminster, glorificar a Deus e alegrar-se nele. Ele diz assim, o John Piper: olha, não são duas coisas. Glorificar é uma coisa e alegrar-se em Deus é outra coisa. O John Piper diz assim: olha, quanto mais você se alegra em Deus, mais você o glorifica. E quanto mais você glorifica a Deus, mais alegria você tem nele. É uma coisa só. Como é que você glorifica a Deus alegrando-se nele? Como é que você serve a Deus alegrando-se nele? O John Piper cria essa expressão que foi traduzida para o português como hedonismo cristão. A ideia de que servir a Deus não é um caminho de sacrifício, de renúncia, uma coisa pesada, uma coisa ruim, como se a santidade fosse um fardo, fosse um peso, e que viver segundo a vontade de Deus e servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, fosse algo muito ruim, como se aqui na terra a gente se sacrifica, abre mão de prazeres, de alegrias, de delícias, e no céu é que a gente vai experimentar a plenitude. Aqui a gente serve, lá no céu a gente desfruta. O John Piper vai dizer assim: não, nada disso. Existe um prazer na santidade, existe uma alegria no serviço a Deus, existe um contentamento na obediência a Deus. A gente precisa entender que a vida de santidade não é uma vida de desprazer e a vida de pecado é uma vida de prazer. Não, na verdade, são dois prazeres diferentes. O prazer de viver na experiência de obediência e de serviço e de dedicação a Deus, servir ao Senhor com temor e alegrar-se nele, né? Então, existe um prazer da santidade e um prazer da mundanidade, da carnalidade.
São dois prazeres diferentes. Não é que a santidade é desprazer e a carnalidade é prazer. Não. Servir ao Senhor e alegrar-se nele são duas experiências imbricadas. Elas são indissociáveis. A experiência de Deus é uma experiência de alegria, e a experiência de viver para Deus, em Deus e com Deus, implica plenitude e alegria, que o salmista, inclusive, vai descrever como delícias, as delícias da vida com Deus. Então, sirva a Deus e alegre-se nele. E eu espero mesmo, eu desejo que a sua vida de dedicação a Deus e a sua vida de seguimento de Jesus, seguir a Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus, seja uma aventura maravilhosa, que você desfrute de muito prazer e de muita alegria, servindo a Jesus e desfrutando de sua companhia. Deus te abençoe. Bom domingo.